Eu sou Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Eu aprendi, eu acho que você também já deve ter percebido isso em algum momento, que a gente sempre consegue controlar a exposição das situações e das verdades. Por exemplo, eu quando não quero que alguma imperfeição seja vista no ambiente onde eu estou, na casa, uma sujeira, um defeitinho em algum lugar, eu coloco luz baixa. Se você apagar a luz ou colocar uma luz baixa, uma luz mais ambiente, você passa a noção para as pessoas que vão visitar a sua casa de que está tudo mais limpo, mais organizado, isso é uma boa maneira. Ou então você manter pintura, tinta adequada nas paredes para que os riscos sejam menos vistos. Ou você comprar um carro com um determinado tipo de cor em que a sujeira apareça menos, e aí você não se impressione tanto, não fique tanto preocupado em ficar limpando toda hora. Eu vi uma outra técnica muito interessante, e eu sou assim, quando tenho um carro, por exemplo, que tem muito barulho, acontecendo coisas assim, isso me incomoda demais, demais. Barulho em carro me incomoda muito. Mas se eu vou só dar um passeio em algum carro que não é meu, ou se eu estou num momento que eu não tenho como consertar alguma coisa assim, é fácil. A gente, para parar de ouvir o barulho de ruído, de alguma mola, alguma porta solta, algum parafuso solto, alguma coisa assim, a gente ou abaixa o vidro, começa a ouvir o barulho de fora, ou liga o som, ligar o som do seu carro, colocar uma música, você se concentra dos barulhos que você está ouvindo, que são chatos e que incomodam. O som alto nos ajuda a deixar de ouvir os barulhos que nos incomodam. E a vida é assim. A gente tem uma tendência natural de tentar diminuir os ruídos que incomodam a nossa consciência fazendo barulho, por exemplo. Então a gente se ocupa, a gente fala bastante, a gente aumenta o volume da presença ao nosso redor para que a gente não fique em silêncio e não seja exposto à nossa própria consciência. O silêncio geralmente constrange muito, até as relações pessoais, especialmente o nosso próprio coração. Então a gente vai tentar se ocupar a mente, ocupar o tempo, ocupar o dia, se ocupar de objetivos, se ocupar de pessoas, de atenções. Especialmente na nossa geração, onde a gente pode ficar o tempo inteiro conectado, então a gente vai ligar a televisão, ligar o som. O silêncio não pode nos incomodar, porque se a gente ficar em silêncio, talvez a gente ouça, e isso é perigoso, e talvez a gente ouça a voz da consciência, e a gente não quer mexer com isso. E, da mesma maneira, se a gente mantiver os ambientes menos iluminados, a gente não vai perceber as imperfeições, os riscos da parede, etc. É só não trazer à luz que você não enxerga com melhor exatidão o que está sujo, o que está quebrado, o que está rachado. Você não enxerga. Então você precisa esconder da luz. É isso que a gente faz. Porque se você acender bem a luz sobre uma parede, se você acender bem a luz de um ambiente, você vai enxergar tudo aquilo que talvez você não goste de enxergar. Eu sou assim. E você talvez seja também. A gente vive essas tentativas de apagar as luzes ou de aumentar o volume. E eu me lembro de um trecho da palavra em que João, o apóstolo, nos conta que Deus é luz. Ele mesmo disse para a gente que Jesus Cristo é a luz que veio iluminar o homem. E ele diz que Deus sendo luz, quem anda com ele anda na luz. E que quem anda na luz confessa os seus pecados. Porque se disser que não tem pecados, faz de Deus um mentiroso. Mas aquele que confessa os seus pecados é limpo por Deus, porque Ele é fiel e justo para nos limpar e nos purificar de todo o nosso pecado. Em outras palavras, o que o João está dizendo é que viver com Deus é viver com a luz acesa, é viver com o volume baixo. Viver com Deus é andar numa experiência de vida onde a gente tem a coragem de encarar os pecados, as confusões, as dúvidas, os medos, as imperfeições, os erros, as rachaduras, as sujeiras, e é viver em constante admissão de que a gente tem sim coisas para tratar, sujeiras para limpar, a gente tem imperfeições para corrigir,
e que não adianta tentar esconder, porque senão a gente faz da vida uma mentira, de Deus um mentiroso, a gente mesmo se torna uma farsa. Mas viver com Deus é viver com a luz acesa. E quanto mais acesa é a luz, mais a gente enxerga o próprio pecado. E isso me ensina um movimento de existência diante de Deus que é muito importante e que é determinante. Quanto mais eu apagar a luz sobre mim mesmo, mais eu terei a predisposição de jogar a luz sobre os outros e ver o pecado só nos outros. Quanto mais eu colocar a luz sobre mim mesmo e deixar Jesus iluminar a minha alma, mais eu estarei ocupado com a minha própria mudança, minha própria transformação, meu próprio crescimento, e menos eu estarei ocupado com a vida dos outros. A religiosidade mecânica, dogmática, ritualística, vazia de significado inclusive, ela se concentra na luz que um determinado grupo lança sobre os outros. A espiritualidade cristã do Evangelho de Jesus se fundamenta em deixar a luz iluminar o ser, renovar o ser e mostrar todos os ambientes que a gente não precisa manter escondido. Andar com Jesus é se expor à luz. Que Deus nos abençoe.